Há verdades que ninguém quer encarar, não porque sejam difíceis, mas porque revelam a parte mais incômoda de nós mesmos. E esta é uma delas. A maioria dos teus vícios não existe do lado de fora. Existe dentro de ti. Não está na garrafa, nem na tela, nem no prazer, nem no impulso. Está na mente que os alimenta quando ninguém está olhando. Está nesse pequeno espaço entre o que sabes que deverias fazer e o que acabas fazendo. Está na guerra silenciosa onde tu mesmo te sabotaste, dia após dia, sem sequer perceber. E o mais brutal é que eles não nascem como monstros, nascem como refúgios. Refúgios que acabam virando prisões. Se chegaste até aqui, não é por acaso. Há algo em ti que sabe que existe um inimigo avançando o território. Algo que te preocupa, algo que te drena, algo que te controla. Talvez já tenhas tentado largá-lo. Talvez tenhas prometido 1000 vezes que seria a última. Talvez tenhas jurado que amanhã começarias diferente, e esse amanhã nunca chegou. E não dizes, não confessas, mas sentes. Há uma parte tua cansada de perder. Uma parte que quer se libertar. Uma parte que percebe que, se não entender a raiz dos teus vícios, vais repeti-los até o fim. Mas escuta com atenção. Este episódio não é um sermão moral. Não estou aqui para te culpar. Não estou aqui para dizer que és fraco. Estou aqui para te mostrar algo que ninguém te ensinou. Que um vício não se vence com força, mas com clareza. Que não se destrói com raiva, mas com entendimento. Que não se corta com culpa, mas com consciência. Porque um vício não é um ato, é um padrão. Não é uma queda, é um ciclo. E um ciclo só se rompe quando entendes como ele se forma. Por que se alimenta? Que função cumpre? E qual vazio estás tentando preencher? Imagina por um instante que caminhas dentro de um quarto escuro. Sabes que há algo ali. Um peso, uma sombra, algo que te segue, algo que respiras mas não vês. Algo que te chama cada vez que estás sozinho. Algo que te promete alívio, embora nunca o entregue. É assim que funcionam os vícios. Aparecem como uma voz suave dizendo que tu mereces, que será só por hoje, que precisas descansar, que amanhã vais te recompor. E esse amanhã jamais chega, porque os vícios não buscam a tua felicidade, buscam a tua repetição. E essa voz que ouves não é tua, é a tua mente condicionada. Mas hoje, nesta sessão, vamos acender a luz desse quarto. Vamos ver o que nunca viste. Vamos chegar ao fundo, sem suavizar nada, porque não podes te libertar do que não compreendes. Não podes vencer um inimigo que enfrentas às cegas. Não podes te reconstruir enquanto segues defendendo a mesma corrente que te sufoca. E antes de continuar, quero que sintas isto. Não existe um único vício sem propósito. O álcool, a comida, o prazer, a aprovação, a pornografia, o ego, a comparação, a angústia, a pressa, todos têm uma função interna. Todos tentam te salvar de algo. Todos te dão uma sensação de alívio temporário. Todos funcionam como uma porta de fuga. E esse é o problema. Confundes alívio com liberdade. Confundes distração com descanso. Confundes dopamina com paz. E quanto mais confundes, mais entregas o teu poder. O que vamos fazer hoje é o que poucos têm coragem de fazer. Vamos desnudar a lógica interna dos teus vícios. Vamos desmontar a engrenagem escondida por trás de cada impulso. Vamos pegar essa parte automática de ti e expô-la ao exame. Porque aqui está a chave. Um impulso visto é um impulso enfraquecido. Um vício iluminado perde força. A mente só domina quando a deixas agir no escuro. Mas antes de entrarmos nas 12 formas estoicas que vão reorganizar a tua percepção, quero que penses nisto. O que é um vício realmente? Não é apenas um hábito destrutivo. Não é uma tentação. Não é uma fraqueza moral. Um vício é um caminho repetido que virou refúgio emocional. Um vício é um atalho que a tua mente escolheu para evitar o peso do presente. Um vício é uma resposta automática a um desconforto que não sabes gerir. E o mais duro de aceitar é que não o mantens porque gostas. O mantens porque não sabes quem é sem ele. Os vícios não sobrevivem por prazer. Sobrevivem por medo. E aqui começa a primeira revelação profunda desta sessão.
Os teus vícios não existem para te ferir. Existem para te dar um alívio que ainda não aprendeste a dar a ti mesmo de forma saudável. Os vícios são substitutos. Substitutos de calma, de propósito, de conexão, de sentido, de silêncio, de identidade. Quando te falta algo, a mente inventa um substituto. Mas o substituto sempre custa mais do que oferece. Por isso, este episódio se chama Nunca vais superar os teus vícios se não entender isto. Porque libertar-se não é resistir. Libertar-se não é lutar. Libertar-se não é proibir-se. Libertar-se é compreender. E compreender transforma a mente mais do que qualquer força. Então abre bem os olhos e a alma. Porque o que vem agora não é uma lista, não é um método, não é motivação barata. O que vem agora é um caminho para a liberdade interior, um caminho para o domínio pessoal, um caminho para a versão de ti que existe por baixo de todos os teus impulsos. Hoje, vais entender o que ninguém te explicou. Hoje, vais ver o que antes ignoravas. Hoje, vais aprender a te libertar sem te romper. Antes de começar, quero que declares o teu compromisso deixando nos comentários: a partir de hoje, não alimento o que me destrói. Essa frase será o teu lembrete diário de que estás aqui para recuperar o controle, não para continuar entregando-o. Este é o momento de seres brutalmente honesto contigo mesmo. O momento de parar de justificar os teus impulsos, de parar de esconder as tuas quedas, de parar de chamar de costume aquilo que na verdade te aprisiona. Hoje decides algo diferente, que a tua mente governa o vício e não o vício a ti. Sem mais demora, começamos. Primeira forma estoica. Reconhece o poder que entregas. A primeira coisa que precisas entender não é como quebrar um vício, mas como o alimentas. Porque ninguém cai num hábito destrutivo de um dia para o outro. Chega-se lá pela soma de pequenos permissos. Permissos silenciosos. Permissos que dás quando ninguém está olhando. Permissos que parecem insignificantes. Até que um dia, acordas e percebes que aquilo que tu controlavas, agora te controla. E é exatamente aí que a maioria se engana. Acreditam que o vício tem um poder próprio, uma força maligna que domina sem permissão. Mas a verdade é muito mais desconfortável. És tu quem entrega esse poder. Cada vez que cedes ao impulso, cada vez que justificas só hoje, cada vez que escolhes o alívio rápido, em vez do respeito próprio, entregas um fragmento da tua força. E o pior é que quase nunca percebes quando começou. Um dia estavas apenas cansado. Outro dia estavas triste. Outro dia não querias pensar. E sem perceber, aquele pequeno escape que parecia inofensivo virou um hábito emocional. Nada é um vício na primeira vez. Torna-se vício no dia em que o fazes sem consciência. E quando chegas a esse ponto, já não procuras prazer, procuras anestesia, procuras silenciar a mente, procuras fugir do peso que carregas. E essa é a prova mais clara de que o poder já não está contigo, mas com aquilo que te domina. É aqui que o estoicismo entra com toda a sua crueza e clareza. Epicteto dizia: ninguém pode te ferir sem o teu consentimento. E embora muitos interpretem essa frase como algo voltado ao mundo externo, ela também se aplica ao mundo interno. Nenhum vício te fere sem o teu consentimento. Nenhum impulso vira corrente sem a tua participação. Nenhum hábito te destrói sem que antes tu o tenhas convidado a entrar. Essa verdade dói, mas também liberta. Se foste tu quem o alimentou, és tu quem pode parar de alimentá-lo. Mas para isso, precisas observar aquilo que tens evitado olhar. Precisas te aproximar do vício não com vergonha, mas com lucidez. Muitos caem porque se enganam. Trocam a palavra adição por costume. Trocam dependência por relaxamento. Trocam fuga por prazer. E cada palavra suaviza a realidade. Cada palavra esconde a raiz. Cada palavra é um pacto silencioso com a mentira. E quanto mais suavizas, mais forte ele fica. O estoico não suaviza. O estoico observa com precisão. O estoico chama cada coisa pelo nome, não para se julgar, mas para se ver com verdade. Imagina ficar diante de um espelho, onde, pela primeira vez, não desvias o olhar.
Esse espelho não te julga, não te condena, não te humilha. Apenas reflete. Reflete o que fazes quando estás sozinho. Reflete o que escolhes quando ninguém pode opinar. Reflete as decisões que repetes mesmo sabendo que te fazem mal. É ali, diante desse espelho, que nasce o poder. Porque o poder nasce da verdade. E a verdade é esta. Um vício não se vence dizendo vou parar, mas dizendo vou observar. Quando observas um impulso sem executá-lo, enfraqueces. Quando o vês sem agir, desmontas. Quando percebes que o vício não te controla pela força, mas pela inconsciência, recuperas o território que acreditavas ter perdido. E não se trata de força bruta, nem de vontade interminável, nem de castigo pessoal. Trata-se de presença, de perceber o que fazes quando não estás atento, de acender a luz onde antes havia sombras, porque um vício escondido prospera. Um vício iluminado começa a morrer. Quero que recordes uma vez em que caíste naquele hábito que queres abandonar. Lembra-te do instante antes de fazê-lo. Não depois. Antes. Aquele segundo exato em que sentiste o impulso, em que o corpo pediu o escape, em que a mente te ofereceu uma desculpa. Esse segundo vale ouro. Esse segundo é a raiz de tudo. O que decidiste naquele instante determinou todo o resto. Esse segundo é o teu campo de batalha. Essa é a tua fronteira entre liberdade e repetição. E o que fazes com esse segundo define a tua vida. O problema é que quase nunca estás presente quando ele chega. O impulso aparece, ages, e só depois percebes. Mas o estoicismo te ensina a colocar a atenção ali, no micro-instante onde podes escolher, no instante onde podes ver como entregas o poder ou como o recuperas. E entender isso muda tudo. Um vício não te domina pela intensidade, domina-te pela repetição. É por isso que parece forte. É por isso que parece inevitável. É por isso que acreditas que não consegues evitar. Mas a força que sentes não é real. É hábito acumulado. É prática inconsciente. É treinamento invertido. Treinaste a tua mente para ceder. Treinaste o teu corpo para depender. Treinaste a tua conduta para buscar o mesmo alívio barato repetidas vezes. Mas se houve um treinamento que te levou a cair, pode haver um treinamento que te leve a sair. A primeira forma estoica consiste em olhar para esse treinamento com frieza, com honestidade, sem medo. Perguntar a ti mesmo: o que sinto exatamente antes de cair? O que penso exatamente antes de me justificar? Que emoção alimenta este hábito? Que vazio estou tentando tapar com isso? Que parte de mim estou tentando silenciar? Porque um vício não é prazer. É anestesia, não é desfrute. É fuga, não é liberdade. É domesticação. E só podes romper a domesticação quando reconheces o domador, tu mesmo. Quando aceitas que entregaste poder, também aceitas que podes recuperá-lo. Quando percebes que foste tu quem alimentou a corrente, descobres que podes parar de alimentá-la. E este gesto simples, mas profundo, é o início da liberdade. O vício deixa de ser um monstro e vira um mecanismo. Deixa de ser condenação e vira padrão. Deixa de ser inimigo invisível e vira um processo que podes estudar, compreender e desmontar. O estoico não combate os vícios com força. Enfraquece-os com consciência. Não luta contra eles. Observa até que se desarmem. Não se julga. Entende-se. E quando te entendes, já não cais do mesmo jeito. Porque aquilo que encaras de frente perde poder. Aquilo que iluminas perde mistério. Aquilo que compreendes perde controle. E aquilo que deixa de te controlar, devolve-te a liberdade. Isto é reconhecer o poder que entregas. E é também o primeiro passo para recuperá-lo. Segunda forma estoica. Substitui o prazer pelo propósito. Há um momento no caminho de qualquer pessoa que luta contra um vício em que ela percebe algo essencial. O problema não é o vício. O problema é o vazio que ele tenta preencher. Porque nenhum hábito destrutivo nasce do prazer verdadeiro. Nasce de uma falta, de um buraco emocional, de uma ferida sem nome, de um desconforto que não sabe sustentar. E o mais difícil de aceitar é que esse vício, esse escape, esse impulso ao qual voltas repetidamente, não está ali para te dar felicidade. Está ali para te dar esquecimento.
É por isso que não consegue superá-lo com força de vontade apenas. A força de vontade dura minutos, o vazio dura anos. A força de vontade luta, o vazio convence. A força de vontade se esgota, o vazio insiste. Por isso o estoicismo não te pede para enfrentar o vício diretamente. Pede-te para mudar o terreno onde estás a lutar. Pede-te para substituir, para transformar, para tirar espaço do vício, dando espaço ao propósito. Porque se não substituís o que te destrói por algo que te constrói, sempre voltarás. Quero que observes um padrão que certamente reconheces. Quando estás cansado, voltas ao vício. Quando estás triste, voltas ao vício. Quando estás ansioso, voltas ao vício. Quando tens um dia difícil, voltas ao vício. Quando te sentes sozinho, sem direção, sem foco, voltas ao vício. Percebes o padrão? O vício está sempre à espera quando não tens para onde ir. E aqui surge o ensinamento mais importante. Nenhum hábito que destrói a tua vida consegue sobreviver se a tua vida está cheia de propósito. O problema é que tentas tirar o vício sem preencher o espaço que ele deixa. Arrancas, mas deixas o vazio. Tentais deixar, mas não constróis nada no lugar. E é exatamente nesse espaço vazio que o vício volta a crescer. Os estoicos sabiam que a mente precisa de direção, assim como o corpo precisa de alimento. Uma mente sem propósito cai na tentação do prazer imediato, do escape fácil, do alívio rápido, porque o propósito é exigente, duro, disciplinado, e o prazer momentâneo é confortável, acessível, instantâneo. Mas aqui está a verdade que muda tudo. O prazer oferece alívio, o propósito oferece liberdade. Quero que guardes isto. O prazer te acalma por um instante. O propósito te sustenta para sempre. Mas o propósito não aparece sozinho. Não cai do céu. Não acorda magicamente. Constrói-se, treina-se, afia-se. E para construí-lo, primeiro precisas observar como o vício ocupou todos os espaços onde deveria haver intenção. Pergunta-te, o que faço quando termina o dia? O que faço quando sinto ansiedade? O que faço quando sinto um vazio? O que faço quando me aborreço? O que faço quando estou emocionalmente carregado? Se em todas essas respostas aparece o vício, então descobriste algo essencial. Não tens um problema de adição, tens um problema de propósito. O vício não se alimenta da tua fraqueza, alimenta-se da tua desocupação emocional. E é aí que a segunda forma estoica entra: substituir o prazer pelo propósito. Isto não significa tornar-te um fanático pelo trabalho, nem viver obcecado, nem eliminar todos os prazeres da tua vida. Significa dar à tua mente uma direção, um norte, um caminho, uma razão para não cair no impulso. Quando o propósito está presente, o vício perde força. Quando o propósito se torna prioridade, o vício deixa de ser recompensa. Quando o propósito preenche a tua vida, o vício não tem onde se esconder. Marco Aurélio, nas suas meditações, repetia uma frase que parece simples, mas carrega uma força monumental. Concentra-te no que deves fazer. Ele não dizia, concentra-te no que desejas, nem no que te alivia, nem no que te distrai. Dizia, no que deves, porque os estoicos distinguiam duas forças internas, o desejo e o dever. O desejo busca consolo, o dever busca crescimento. O desejo é impulsivo, o dever é consciente. O desejo te leva ao vício, o dever te leva ao propósito. E aqui está o ponto-chave. Se não escolhes o teu dever, o teu desejo decide por ti. E o desejo sempre escolhe o mais fácil. Por isso, sempre que tentas deixar um vício sem construir um propósito, acabas falhando. Não porque és fraco, mas porque continuas a lutar em terreno inimigo. Continuas a tentar vencer um impulso com força, e não com direção. Continuas a tentar apagar o fogo sem fechar a fuga de gás. Quero que penses agora num propósito que já tiveste. Treinar, estudar, ler, melhorar o corpo, melhorar a mente, iniciar um projeto, aprender algo novo. Lembra-te de como te sentias quando tinhas clareza. Lembra-te daquela força silenciosa que aparece quando sabes exatamente para onde vais. Sabes o que acontece nesses momentos?
O vício não desaparece, mas perde importância, perde charme, perde poder, porque o propósito ocupa o espaço onde antes vivia a necessidade de escapar. O propósito não precisa ser enorme, não precisa ser heróico, não precisa ser extraordinário, precisa ser teu. Pode ser melhorar o teu corpo, melhorar a tua mente, cuidar da tua energia, aprender algo novo todos os dias, construir disciplina, organizar o teu ambiente, ordenar a tua vida interna, ser exemplo para alguém que amas. O propósito pode começar pequeno, mas precisa ser constante. O vício é constante. Se queres superá-lo, o teu propósito também deve ser. O estoico não espera motivação para agir. Age porque o seu propósito é maior que o seu impulso momentâneo. Age porque sabe que o destino não se constrói com emoções, mas com direção. Age porque entende que o prazer é frágil e o propósito é fértil. E aqui está um ponto que pode transformar tudo em ti. O propósito também gera prazer, mas um prazer diferente. Um prazer limpo, um prazer sem culpa. Um prazer que não destrói depois. Um prazer que te faz dormir em paz. Um prazer que vira orgulho. O prazer do vício morre rápido. O prazer do propósito cresce contigo. E essa mudança não acontece da noite para o dia. Acontece quando, diante do impulso de cair, escolhe substituir o ato destrutivo por uma ação consciente. Ler algo que te eleve. Caminhar para te ordenar. Respirar até que a urgência se dissolva. Treinar nem que sejam 10 minutos. Escrever o que sentes em vez de te punir por sentir. Falar contigo com clareza, não com julgamento. Cada pequena substituição é um tijolo. Cada tijolo é estrutura. Cada estrutura é propósito. E cada propósito reduz o espaço onde o vício pode prosperar. Quero que recordes isto para sempre. O vício te dá prazer, mas rouba-te direção. O propósito te exige, mas devolve-te poder. O dia em que entenderes isto não como frase, mas como experiência, algo dentro de ti vai mudar. Porque descobrirás que a tua luta nunca foi contra o vício. Sempre foi contra a ausência de propósito. Quando enches a tua vida de intenção, não precisas fugir dela. Quando os teus dias têm sentido, não procuras anestesia. Quando a tua energia tem direção, já não queres desperdiçá-la. E quando o teu propósito se torna mais forte do que o teu desejo, o vício deixa de ser uma opção. Terceira forma estoica. Suporta o desconforto da mudança. Há uma verdade que quase ninguém quer encarar de frente. Mudar dói mais do que permanecer onde estás, mesmo quando esse lugar está a destruir-te. E é por isso que tantos voltam ao vício. Não porque o vício seja irresistível, mas porque a mudança é desconfortável, exige disciplina, requer presença, e a mente humana foi treinada durante anos para evitar qualquer forma de desconforto. O desconforto é a linguagem da transformação, mas também é o terreno onde mais facilmente desiste quem não compreende o seu propósito. A maioria das pessoas cai nos seus vícios não por prazer, mas por evasão. Evadir a incerteza, evadir o silêncio, evadir o vazio, evadir a responsabilidade, evadir a sensação de desconforto que surge exatamente antes do crescimento. Quando estás prestes a mudar, quando estás prestes a romper um padrão, quando estás prestes a cortar a cabeça de um hábito que te limita, é ali que aparece o impulso de voltar atrás. Justo ali. E se não conheces esse mecanismo, se não o antecipas, se não o observas com clareza, ele arrasta-te de novo para o familiar, para o fácil, para aquilo que já conheces mesmo que te faça mal. Sêneca disse com uma precisão que corta como lâmina afiada: ninguém se torna forte vivendo no conforto. Mas a maioria quer força sem esforço, disciplina sem renúncia, liberdade sem sacrifício, clareza sem desconforto. E isso não existe. O caminho da mudança não começa com motivação. Começa com resistência. As primeiras semanas doem porque estás a romper uma estrutura interna que funcionou durante anos do mesmo modo. Estás a interromper um circuito neural. Estás a desmontar uma associação automática. Estás a arrancar uma raiz velha para plantar uma nova. Claro que dói. E é aqui que o estoicismo te diz algo que nenhuma filosofia moderna ousa dizer com esta franqueza. O desconforto
É um privilégio. É o sinal de que estás a caminhar em direção a uma versão de ti que o teu eu passado jamais teria imaginado alcançar. Se não dói, não estás a mudar. Se não incomoda, não estás a crescer. Se não exige, não te transforma. Mas como ninguém quer sentir desconforto, os vícios ocupam esse lugar oferecendo um alívio imediato. Sentes ansiedade. Voltas ao vício. Sentes solidão. Voltas ao vício. Sentes vazio. Voltas ao vício. Sentes frustração. Voltas ao vício. Sentes cansaço. Voltas ao vício. Sentes incerteza. Voltas ao vício. O vício torna-se um falso refúgio contra um desconforto real. E enquanto continuares a fugir do mal-estar necessário para mudar, permanecerás preso no mal-estar desnecessário que o vício produz. Aí está a armadilha. E aí está a saída. Quero que imagines por um momento o processo real de romper um hábito destrutivo. Não é um ritual heróico. Não é uma iluminação espiritual. Não é uma explosão de força interior. É desconforto. É uma tarde em que a tua mente te grita que precisa ceder, mas tu dizes não. É uma noite em que o impulso parece uma corda apertada no peito, mas tu respiras e esperas. É um dia em que o teu corpo pede o de sempre, mas tu dás o que deves, não o que queres. É uma semana em que cada célula da tua mente suplica para voltar ao velho. E tu, com a serenidade de quem sabe para onde vai, escolhes avançar. Esse desconforto é o fogo que queima a tua versão fraca, mas também é o fogo que forja a tua versão forte. Na forja de uma arma, o metal é aquecido até quase romper. É dobrado, golpeado, esticado, ferido, endurecido, até tornar-se algo indestrutível. A tua mente funciona da mesma forma. O teu caráter funciona da mesma forma. A tua disciplina funciona da mesma forma. Cada desconforto que suportas te está a forjar. Cada impulso que dominas te está a temperar. Cada dia que resistes, estás a tornar-te alguém que jamais imaginaste. Mas precisas suportar, precisas aguentar, precisas permitir que o fogo te transforme. O problema não é a dor da mudança. O problema é que aprendeste a interpretá-la como sinal de que deverias parar, quando na verdade é sinal de que deves continuar. Foste treinado pelo teu ego para acreditar que o desconforto é uma ameaça. Mas, para o estoico, o desconforto é a ponte entre duas versões de si mesmo. Uma mais fraca, uma mais forte. Se cruzas a ponte, evoluís. Se paras, retrocedes. Se voltas atrás, recairás. Epicteto era direto. Não é o que te acontece, mas como reages que importa. E reagir ao impulso do vício com calma não é confortável. Reagir à ansiedade sem cair não é confortável. Reagir ao vazio com consciência não é confortável. Mas é precisamente esse desconforto que te liberta. Quero que observes como funciona a biologia do vício. O impulso dura apenas alguns minutos. Se o suportas, ele dissolve-se. Se o alimentas, fortalece-se. O desconforto é a prova do guerreiro, não do guerreiro externo, do guerreiro interior. A maioria falha não porque o impulso é demasiado forte, mas porque o desconforto parece insuportável. Mas não é. Olha para ele com frieza. Observa-o no corpo. Sente onde vibra. No peito, na garganta, no estômago. Essa sensação não é perigosa. Não vai destruir-te. Não vai matar-te. É uma onda emocional que chega, cresce e passa. Se a suportas, tornas-te mais forte do que ela. Se foges, ela torna-se mais forte do que tu. O desconforto é o campo de batalha onde se decide a tua liberdade. Não na tentação, não no desejo, não no impulso. No desconforto, ali decide-se tudo. Quero que entendas isto agora, com uma clareza que te atravesse. Quando suportas o desconforto da mudança, estás a quebrar a identidade que sustenta o vício. Porque o vício não é apenas uma ação repetida, é uma identidade cultivada. Eu sou assim, e sois o salta. Eu não consigo, eu volto sempre, eu falho sempre, eu sou fraco. Essas frases são a verdadeira dependência. E o desconforto destrói-as, porque não permite que a tua mente mantenha essa narrativa. Ninguém muda sem desconforto. Ninguém cresce sem tensão.
Ninguém supera um padrão sem suportar o peso do vazio inicial. O que te dói hoje é o que te libertará amanhã. O que te incomoda hoje é o que te fortalecerá amanhã. O que te exige hoje será o que te impedirá de te ajoelhar perante o impulso amanhã. Recorda isto sempre que quiseres desistir. O desconforto não é teu inimigo. É teu treino. É tua prova. É a tua passagem para uma vida sem correntes. E cada minuto que o suportas, cada minuto que não cedes, cada minuto que escolhes avançar, estás a fazer algo que a maioria nunca fará. Estás a enfrentar o vício pela raiz não com força, mas com transformação. Quarta forma estoica. Domina o pensamento antes do ato. Todo ato tem uma origem, mas a maioria das pessoas tenta controlar apenas o ato final, sem perceber que a raiz está muito mais atrás, num ponto que quase ninguém observa. O pensamento que o precede. Aquele instante invisível em que a ideia surge, em que o impulso desperta, em que a mente sugere algo que ainda não fizeste, mas que já começa a tomar forma dentro de ti. Se não dominas essa primeira aparição, esse pequeno clarão mental que antecede a ação, já perdeste a batalha antes de começar a lutar. As pessoas acreditam que caem num vício quando finalmente o praticam. Isso é falso. Cais muito antes. Cais no pensamento não questionado. Cais na ideia que decides não analisar. Cais no impulso que aceitas como verdade. Cais quando a mente te diz, faz isso, e tu, sem perceber, já estás respondendo sim. O ato é apenas a consequência final. O verdadeiro combate acontece dentro, muito antes de mexer um único dedo. Os estoicos sabiam disso. Por isso, Epicteto ensinava uma técnica tão simples que chega a assustar. Quando um pensamento surgir, não o aceite sem examiná-lo. Esse exame é a tua espada. Esse exame é a tua defesa. Esse exame é o momento em que evitas acorrentar-te a uma ação que minutos depois te fará sofrer. Mas o problema é que ninguém nos ensina a questionar os próprios pensamentos. Somos educados para pensar, não para observar o que pensamos. Aprendemos a raciocinar, não a dominar a origem do raciocínio. E assim crescemos acreditando que cada pensamento que aparece na nossa mente é uma ordem, uma descrição da realidade, uma necessidade, uma voz legítima. Não é. A mente produz pensamentos como o coração produz batimentos, automaticamente. E muitos desses pensamentos não vêm da tua essência, mas sim da tua dor, do teu passado, dos teus medos, das tuas inseguranças, das tuas carências não resolvidas. O pensamento não é uma verdade, é um estímulo, e se o observas, em vez de obedecê-lo, perdes menos batalhas. Imagina o processo interior que acontece antes de cair num vício. Primeiro surge uma sensação, depois, um pensamento, depois, uma justificação, depois, uma narrativa interna que te seduz, depois um impulso, depois, uma decisão disfarçada de inevitabilidade. E então, o ato. Todos acreditam que o último passo é o problema, mas a origem real estava no segundo, o pensamento que não submeteste a julgamento. Os estoicos diziam que o ser humano não é escravo do mundo, mas das suas interpretações, e cada vício é, no fundo, uma interpretação equivocada. Eu preciso disso. Vai aliviar. Eu mereço. Só desta vez. Não tem problema. Não consigo evitar. Mas nenhuma dessas frases é verdadeira. São apenas pensamentos disfarçados de verdades. Para dominar um vício, precisas aprender a capturar o pensamento no exato momento em que ele aparece. Esse instante microscópico é a tua liberdade ou a tua condenação. É o momento em que ainda não estás a agir, mas já podes escolher. É aí que entra o treino estoico. Marco Aurélio tinha um hábito que parece simples, mas contém uma sabedoria profunda. Nomear o pensamento. Quando a ideia surge, observas e dizes: isto é tentação, isto é desejo, isto é medo, isto é ansiedade, isto é apego. Nomear quebra o feitiço. Nomear cria distância. Nomear devolve-te o controle. Porque aquilo que podes nomear, podes governar. A mente adora operar nas sombras. Quando a iluminas com consciência, ela perde força.
O vício só domina quando não o vês chegar. Quando o observas, ele enfraquece. Agora imagina uma cena diferente. Estás prestes a cair, mas desta vez reconheces a sequência. Desta vez, em vez de agir automaticamente, fazes o que o estoicismo ensina. Interrompes o pensamento, examinas, questionas, perguntas a ti mesmo: este pensamento é meu ou é hábito? Aquilo que desejo vai fortalecer-me ou destruir-me? Estou a agir pela razão ou pelo impulso? Vou arrepender-me disto daqui a 10 minutos. Essa pausa não é fraqueza, é poder. Esse espaço entre pensamento e ato é o berço da tua liberdade. Ali define-se o teu caráter. Ali forma-se o teu domínio. Ali tornas-te alguém que não obedece aos pensamentos, mas que os dirige. Mas dominar o pensamento não é apenas pará-lo, é compreender. A mente propõe ideias constantemente, mas nem todas têm a mesma origem. Algumas vêm do desejo, outras do medo, outras do cansaço, outras da solidão, outras do ego, outras de hábitos inconscientes. Quando não sabes de onde vem um pensamento, ele domina-te. Quando sabes de onde vem, és tu quem domina. E aqui surge uma revelação dura. Não podes mudar o teu comportamento sem mudar o teu diálogo interno. Podes esforçar-te, resistir, lutar. Mas se a tua mente continua a repetir as mesmas histórias, mais cedo ou mais tarde, vais recair. O ato é físico, mas a recaída é mental. Por isso os estoicos treinavam a mente antes do corpo. Porque o corpo obedece à mente, mas a mente obedece à consciência. E se a consciência não está presente, a mente age sozinha. E quando age sozinha, age a partir dos velhos padrões. Quero que penses em quantas vezes já caíste num vício sem perceber. Não foi uma decisão, foi uma reação. Uma reação a um pensamento tão rápido que nem soubeste que ele tinha surgido. Esse é o nível que precisas alcançar. O nível em que percebes o pensamento antes que ele crie raiz. Nesse ponto dominas. Nesse ponto escolhes. Nesse ponto és livre. Os estoicos diziam que a verdadeira liberdade não é fazer o que queres, mas não seres escravo do que pensas. Essa frase contém uma das chaves mais importantes para superar qualquer vício. Porque um vício não é um ato repetido, é um pensamento repetido. Um pensamento que se tornou automático. Um pensamento que virou identidade. Um pensamento que aceitaste como verdade durante anos. Para dominar o pensamento antes do ato, precisas reaprender a pensar. Não a raciocinar, mas a observar. Não a controlar, mas a dirigir. Não a censurar, mas a compreender. E aqui entra a prática estoica mais poderosa. A antecipação racional. Antes de a tentação chegar, preparas-te mentalmente, visualizas o pensamento, visualizas o impulso, visualizas o desconforto, visualizas a tua resposta. Não para te obseder, mas para reconhecer o padrão antes que ele surja. Quando antecipas, não te surpreende. E quando não te surpreende, não te controla. Entende isto? O pensamento é a raiz. O impulso é o caule. O ato é o fruto. Podes cortar o fruto 1000 vezes. Ele voltará a crescer. Mas se arrancas a raiz, a árvore morre. Dominar o pensamento antes do ato é arrancar a raiz. É tirar alimento do vício. É impedir que cresça. É quebrar o ciclo desde a origem. E isso exige prática. Exige disciplina. Exige que estejas desperto dentro de ti. Exige que sejas mais rápido que o teu impulso. Exige que sejas mais consciente que o teu padrão. Mas cada vez que consegues mesmo uma única vez, algo muda. Esse algo é pequeno, quase imperceptível, mas é real. É o momento em que percebes que o vício nunca teve poder sobre ti. Foste tu quem sempre lhe deu esse poder. E se consegues deter um pensamento uma vez, consegues detê-lo sempre. Dominar o pensamento antes do ato é a essência do domínio próprio. É o lugar onde o sábio vence. É o lugar onde o vício morre. É o lugar onde tu renasces. Quinta forma estoica. Aceita as tuas quedas sem desistir. Há uma parte do caminho que quase ninguém quer ver, uma parte que dói tanto que preferimos ignorar. Lá. Esconder. Lá. Justificar.
lá ou disfarçar. Essa parte chama-se queda. E não importa quanta disciplina tenhas, quanta força estejas a desenvolver, ou quão decidido estejas a mudar. Em algum momento, vais cair. Mas o que determina o teu destino não é a queda, é o que fazes depois dela. A maioria acredita que fracassar uma vez significa perder todo o progresso. Acham que uma recaída invalida semanas ou meses de disciplina. Pensam que se falham, já não adianta continuar. Mas isso não é pensamento estoico, é pensamento derrotado. O sábio cai exatamente como tu. A diferença é que ele se levanta sem transformar a queda em identidade. Epicteto foi direto. Um homem não se define pelo que lhe acontece, mas por como se levanta. E isto não é motivação barata, é psicologia profunda. Quem transforma o erro numa sentença, destrói-se. Quem transforma o erro em informação, evolui. A queda tem um propósito: revelar o ponto exato onde ainda não dominas a tua mente. Quando recaís, não estás apenas a falhar, estás a aprender. Aprendes quando és mais vulnerável, o que desencadeia o impulso, que pensamentos te enganam, que emoções te arrastam, que situações te fragilizam, que histórias te contas para te justificar. Uma queda revela mais sobre ti do que um dia perfeito. Por isso o estoico não se odeia quando cai, observa-se. Muitos acreditam que o estoico nunca tropeça. Um erro enorme. O estoico tropeça, mas não se afoga. Sente dor, mas não se destrói na culpa. Perde o equilíbrio, mas não perde o caminho, porque sabe algo que a maioria desconhece. A culpa é alimento do vício. A culpa diz: falhaste, então já não vale a pena continuar. A culpa convida-te a cair de novo, porque te convence de que estragaste tudo. A culpa faz-te acreditar que és o erro, não que cometeste um erro. E é aí, exatamente aí, que muitos se destroem mais do que com o vício em si. A culpa esmaga. A culpa paralisa. A culpa faz-te acreditar que és fraco. A culpa faz-te dizer: eu não consigo mudar. A culpa cria identidade. E uma identidade ferida procura refúgio no mesmo vício que tenta superar. Essa é a armadilha. E para escapar dela, precisas de outra abordagem. Responsabilidade sem castigo. O castigo afunda-te. A responsabilidade impulsiona-te. A culpa aprisiona-te. A responsabilidade liberta-te. A culpa repete o ciclo. A responsabilidade cria avanço. O estoico olha o erro como um médico olha um sintoma. Sem julgamento. Com precisão. Analisa o que aconteceu. O que provocou. O que pensou antes. Que emoção o cegou? Onde estava o ponto fraco? E com essa informação, levanta-se mais sábio do que antes. Quero que entendas isto com absoluta clareza. O erro não apaga o teu progresso. O erro revela o teu próximo nível. A queda mostra onde ainda precisas trabalhar. Mostra a fissura que falta reforçar. Mostra a parte de ti que ainda é imatura. Mostra o pensamento que ainda te domina. Mostra a emoção que ainda te manipula. Mas se transformas a queda numa tragédia, perdes a oportunidade. Se transformas a queda numa desculpa, perdes o caminho. Se transformas a queda em identidade, perdes a guerra. Olha para a natureza. Uma árvore jovem dobra-se com o vento, mas cada tempestade a fortalece. Uma espada recém-forjada racha-se sob o martelo, mas cada golpe a endurece. Uma rocha moldada pelo mar desgasta-se a cada onda, mas torna-se mais firme. A queda não destrói quem entende a sua lógica, só destrói quem a interpreta como o fim. O estoico, quando tropeça, diz: isto faz parte do treino. E continua: agora imagina a tua própria queda recente. Pensa naquele momento em que cedeste, naquela noite em que voltaste ao vício, naquele dia em que não mantiveste a disciplina, naquele pensamento que te arrastou, naquele impulso que não questionaste. Agora olha para isso com outros olhos. O que aprendeste ali? Qual emoção abriu a porta? Que justificação usaste? Qual foi o exato momento em que poderias ter parado o processo? Essa informação vale ouro. Esses detalhes são o teu mapa. Essa queda é o teu mestre. Mas se respondes com culpa, queimas o mapa. Se respondes com vergonha, destróis a lição. Se respondes com resignação, recomeças do zero. E não precisas recomeçar do zero.
Tu já avançaste, tu já resististe, tu já cresceste, tu já mudaste. Uma queda não apaga isso. Uma queda não define isso. Uma queda não destrói isso. Mas precisas aprender a levantar-te rápido. O tempo entre a queda e a recuperação determina o teu destino. Se cais e ficas uma semana no chão, perdes terreno. Se cais e ficas um mês no chão, perdes força. Se cais e ficas um dia no chão, perdes foco. Mas se cais e te levantas no minuto em que percebes, a queda vira uma pequena curva na estrada, não um retorno ao passado. Esse é o segredo estoico. Não evitar cair, mas evitar permanecer caído. Sêneca não suavizou. Que mérito há em nunca ter caído? O mérito está em levantar-se sempre. Este é o teu caminho. Vais tropeçar, vais ter dias fracos, vais viver momentos escuros, vais ouvir antigas vozes a chamar-te de volta ao que te destrói. Mas não estás a regredir. Estás a treinar. Estás a aprender. Estás a afinar a tua percepção. Estás a fortalecer o teu caráter. Cada queda, prepara-te para a próxima batalha interior. Cada queda obriga-te a melhorar a tua estratégia. Cada caída ensina-te a conhecer-te melhor. E cada queda, se a usares bem, aproxima-te mais da liberdade. Quero que guardes isto como um voto interno. Enquanto continuares a levantar-te, o vício nunca pode vencer. Ele vence quando tu desistes, não quando cais. O inimigo interior celebra a rendição, não o tropeço. Por isso levanta-te, respira, observa o que aconteceu, aprende, retoma o caminho sem drama. A queda não é o fim do processo, é parte do processo. E cada vez que te recusas a desistir, mesmo depois de falhar, provas algo que quase ninguém compreende. Não estás a lutar por perfeição, estás a lutar por poder. E o poder não pertence ao que nunca cai. Pertence ao que jamais abandona. Sexta forma estoica. Pratica o jejum de prazeres. Existe uma verdade incômoda que quase ninguém quer aceitar. A maioria dos teus vícios não existe porque te faz bem. Existe porque te enfraquece. Existe porque te dá uma sensação de alívio imediato que a tua mente confunde com necessidade. Existe porque te acostumaste à satisfação fácil, rápida, acessível àquela que não exige nada de ti além de rendição. E isso, embora doa admitir, é o que está a corroer-te por dentro. Ninguém se torna escravo de um vício por maldade. Torna-se escravo por hábito. Os estoicos entenderam isso há 2000 anos. O prazer constante não é um presente, é uma armadilha. Uma armadilha que te faz acreditar que sem aquele estímulo não funcionas, que sem aquele escape não suportas a vida, que sem aquele consolo o teu dia desmorona. Mas olha à tua volta e pergunta-te, quando foi a última vez que escolheste deliberadamente incomodar-te? Quando foi a última vez que disseste não a algo que a tua mente pedia com urgência? Quando foi a última vez que provaste a ti mesmo que és tu quem manda, não o impulso? O jejum de prazeres não é repressão, não é castigo, não é moralismo, é estratégia, é treino, é lembrar ao teu corpo e à tua mente quem é o dono e quem é o instrumento. Porque enquanto continuares a dar a ti mesmo cada gosto, cada escape, cada gratificação que o desejo exige, nunca vais descobrir quanta força tens de verdade. Um músculo que não é desafiado atrofia. Uma mente que não é disciplinada dispersa-se. Um desejo que nunca é questionado torna-se tirano. E aqui está algo que poucos entendem. O estoicismo não te pede para renunciares ao prazer, mas para dominá-lo, para desfrutá-lo sem depender dele, para usá-lo, sem seres usado. O problema nunca foi o prazer. O problema é que tu te ajoelhaste diante dele. E quando te ajoelhas ao prazer, o preço é sempre o mesmo. A tua liberdade. Observa a tua vida com brutal honestidade. Pensa nesse vício que te prende. Pode ser um hábito, uma pessoa, um alimento, uma tela, uma fuga emocional. Seja o que for, pergunta-te, quem decide quando acontece? Quem decide quanto dura? Quem decide se podes parar? Se a resposta não és tu, estás preso, mesmo que jures que és livre. O jejum de prazeres é a arma mais antiga e mais eficaz para recuperar domínio. Porque mostra à tua mente algo que ela precisava ouvir há muito tempo. Tu não mandas em mim.
Quando passas um dia sem aquilo que te escraviza, a mente entra em pânico. Não porque precisa, mas porque está habituada a conseguir tudo sem resistência. É como uma criança mimada que pela primeira vez ouve: chega. Ela grita, luta, inventa histórias, tenta manipular-te. Diz que precisas, que mereces, que estás a complicar a vida. Mas nada disso é verdade. É apenas o teu desejo protestando, porque já não estás a obedecer-lhe. Sêneca dizia com uma clareza quase ofensiva: acostuma-te a viver com pouco. Assim não dependerás de nada. Isto não é pobreza, é riqueza mental, é força interior, é a capacidade de sentir prazer sem perder a vontade. O jejum de prazeres não é só abstinência, é revelação. Revela dependências, revela ansiedade, revela desculpas, revela como o teu autocontrolo é frágil, revela as histórias que te contam para justificar-te. Dói? Sim, mas é a única forma de cortar o fio invisível que te prende ao que te enfraquece. Quero que sintas isto como treino. Não é para mostrar nada a ninguém, é para provar a ti mesmo. É a sensação poderosa de olhar para o vício e dizer: hoje não, México vou. Não amanhã, não quando te sentires forte. Hoje, justamente hoje. Quando custa, quando a tentação é maior que a razão, quando tudo dentro de ti quer desistir. Aí nasce a força interior. Um dia sem o teu vício não te transforma. Revela-te. 3 dias não te libertam. Purificam-te. 1 semana não te reinventa. Reordena-te. 1 mês não te muda. Devolve-te a estabilidade que perdeste no dia em que começaste a depender. Mas atenção, jejum não é só tirar, é substituir. Se apenas retiras o estímulo, a mente revolta-se. O vazio não elimina o desejo, o propósito elimina. Por isso, quando praticares esta forma estoica, não fiques parado. Preenche o espaço com algo que te fortaleça. Ler, treinar, escrever, caminhar, respirar com consciência, organizar o teu ambiente, planear o teu dia. O jejum de prazeres é a porta. A ação é o corredor. O domínio próprio é o destino final. E há um momento fascinante que todos experimentam quando passam pela primeira onda de desconforto. Um segundo apenas onde percebes: eu não preciso disto. Esse segundo é ouro, é liberdade, é a prova viva de que o poder sempre foi teu. Depois disso, algo muda para sempre. Os teus vícios deixam de ser vistos de dentro e passam a ser vistos de fora. Deixam de ser necessidades, tornam-se escolhas. Deixam de ser prisões, tornam-se ferramentas. E quando algo deixa de ser necessário, deixa de ser dominante. O jejum de prazeres é a ponte entre o tu que reage e o tu que escolhe. O tu que se rende e o tu que domina. O tu escravo e o tu livre. Cada vez que escolhes abster-te, mesmo só por algumas horas, dizes à tua mente: eu decido, não o impulso. Os estoicos chamavam isto de fortificar-se por dentro, porque sabiam: a vida nunca deixará de oferecer tentações, mas tu podes deixar de ser vulnerável a elas. Os prazeres não são maus. O que é mau é não conseguires viver sem eles. O que é mau é precisares deles para funcionar. O que é mau é eles decidirem por ti. O jejum de prazeres não rouba o sabor da vida, devolve-te a liberdade de saborear sem te perderes. Quero que entendas assim: cada vez que te escolhes em vez do impulso, estás a treinar liberdade. Cada vez que te privas voluntariamente, estás a fortalecer o caráter. Cada vez que dizes hoje não, estás a recuperar poder. Não se trata de viver sem prazer. Trata-se de viver sem que o prazer seja o teu dono. Recorda isto sempre: a pessoa que pode renunciar ao que deseja é invencível. A pessoa que não consegue renunciar mesmo querendo é escrava. E tu não nasceste para ser escravo. Se algo dentro de ti sentiu alívio ao ouvir estas palavras, segue esse impulso e segue-nos. Não por frases, mas por transformação. Subscrever não é um favor ao podcast. É um ato de respeito por ti mesmo. É decidir que já não queres ser governado por impulsos que te destroem. É prova de que estás pronto para viver com mais propósito e menos dependência.
Faz isso agora e partilha esta mensagem com quem precisa. Porque quando uma mente se liberta dos seus vícios, inevitavelmente inspira outra a quebrar as próprias correntes também. Sétima forma estoica. Questiona as tuas justificações. Há algo que quase ninguém admite. Na maioria das vezes, não cais num vício por causa do vício em si. Cais por causa da história que contas a ti mesmo antes de o fazer. Tu não recaíste porque não conseguiste resistir. Recaíste porque acreditaste na tua própria desculpa. E o mais brutal é que essas desculpas quase sempre soam lógicas, razoáveis, até sensatas. Só por hoje, eu mereço. Foi um dia difícil. Amanhã eu compenso. Cada uma parece pequena, mas juntas formam a corrente que te mantém preso à tua pior versão. Os estoicos entenderam algo decisivo. O verdadeiro inimigo do autocontrolo não é a tentação, mas a narrativa interna. Essa voz que te convence de que estás a agir por necessidade quando, na verdade, estás a agir por comodidade. Essa voz que te diz que não tem problema, que ninguém vai saber, que amanhã é outro dia. Mas a questão é, quantas vezes essa voz já te prometeu amanhã? Quantas vezes te disse que não faz diferença? Quantas vezes repetiste a mesma história e caíste do mesmo jeito? Questionar as tuas justificações é um ato de guerra. Guerra contra a parte de ti que quer manter-te igual. Guerra contra a mente que prefere o conforto ao crescimento. Guerra contra o teu desejo de evitar a incomodidade do progresso. Não é por acaso que os estoicos diziam que a mente humana é especialista em mentir para si mesma com elegância. Sêneca afirmava que o homem não se destrói pelo que ignora, mas pelo que finge não saber. É exatamente isso que faz uma justificação. Permite-te fingir, por alguns segundos, que não estás a destruir a tua disciplina, mesmo quando estás. Aqui vem a verdade desconfortável. Cada justificação é um ato de rendição. Não parece rendição porque vem mascarada de lógica. Diz que descansar é necessário. Diz que te deves recompensar. Diz que a vida é curta. Diz que um dia não faz diferença. Mas em ti, não são verdades, são armadilhas. São mecanismos criados para evitares o esforço que sabes que precisas fazer. Quando começas a observar as tuas justificações como algo externo, algo muda. Começas a ouvir essa frase automática que antes passava despercebida. Percebes que ela sempre surge nos mesmos momentos. Cansaço, tristeza, ansiedade, tédio, frustração. E notas que não é uma decisão racional, é um impulso programado. O teu trabalho como praticante do estoicismo não é obedecê-lo, é examiná-lo. Imagina a cena. Estás prestes a cair no teu vício. A tentação está aí, quente, perto. A mente já construiu um argumento perfeito. Tudo aponta para ceder. E então aparece a justificação suave, convincente, quase inocente. Mas é mentira. É a mentira que mais destrói. A que tu mesmo crias. A prática estoica entra aqui. Questionar imediatamente. Perguntar: isso é verdade? Ou é uma desculpa? Essa única pergunta tem o poder de quebrar um hábito, porque a justificação não sobrevive à luz. Quando a examinas, ela desfaz-se, perde força, mostra-se ridícula. Marco Aurélio escrevia diariamente para vigiar o próprio pensamento. Ele não confiava nas suas primeiras reações. Não confiava nas histórias internas que lhe prometiam facilidade. E repetia uma frase: não te iludas. O problema das justificações é que parecem inofensivas, até veres o resultado acumulado. Uma vez não muda a tua vida, 2 vezes também não. Mas 2 semanas, 2 meses, 2 anos cedendo à mesma narrativa, isso muda tudo. Rouba-te disciplina, destrói a tua integridade, diminui a tua confiança, enfraquece o teu caráter. Porque cada vez que obedeces a uma desculpa, estás a ensinar a tua mente que ela manda, não tu. Os estoicos sabiam que o autocontrolo começa no linguajar interno. Se dizes, eu preciso, a tua mente acredita. Se dizes, não faz diferença, o corpo relaxa. Se dizes, só desta vez, a disciplina desfaz-se. Mas quando dizes, estou prestes a desistir, a verdade aparece, e a verdade desperta. E a verdade incomoda.
E essa incomodidade é o início do domínio próprio. Lembra-te disto. As justificações não existem para te proteger. Existem para proteger o teu vício. E tu não estás aqui para proteger vícios. Estás aqui para te libertares deles. Quando questionas as tuas justificações, vais descobrir a raiz dos teus hábitos. Perceberás que muitas vezes cedes por medo, não por desejo, por tristeza, não por prazer, por vazio, não por necessidade. E essa clareza muda tudo. Quero que pratiques assim. Sempre que a tua mente tentar oferecer-te uma razão para ceder, não hajas, não decidas, não cedas. Pergunta apenas: quem ganha com esta decisão? A minha liberdade ou o meu vício? A resposta virá rápido, e quando vier, ainda que doa, guiar-te-á para o caminho correto. Podes ainda tropeçar, podes cair, podes falhar, mas depois disto, nunca mais cairás adormecido. Nunca mais cairás pensando que foi inevitável. Cairás consciente, e isso muda tudo. Questionar as tuas justificações é brutal, mas é também um ato profundo de amor próprio, porque é o ato de dizer: eu recuso-me a ser enganado pela minha própria mente. E estoura do zero. E lembra-te, um vício não é quebrado pela força, é quebrado pela lucidez. E a lucidez começa quando deixas de acreditar nas tuas desculpas. Se és capaz de questionar as tuas justificações, serás capaz de dominar os teus vícios, porque a desculpa aparece antes da queda. Se cortas a desculpa, cortas o hábito. Se cortas o hábito, recuperas a liberdade. E recuperando a liberdade, recuperas-te a ti mesmo. O vício quer-te adormecido. A justificação quer-te confortável. Mas tu, se estás a ler isto, queres ser livre. E a liberdade começa com uma única pergunta corajosa: isto é verdade? Ou é uma desculpa? Oitava forma estoica. Reescreve a tua identidade. Há um momento na vida em que já não é o vício que te prende. És tu que permaneces ali por hábito. Não por desejo, não por prazer, não por necessidade real, mas porque repetiste tantas vezes "eu sou assim", que transformaste essa frase numa profecia, numa identidade, numa prisão. E o mais duro é que essa prisão não tem grades, tem narrativas, histórias internas, recordações mal interpretadas, frases ditas sem pensar, opiniões que aceitaste sem questionar. Cada uma delas, silenciosamente, foi esculpindo uma imagem de ti que agora defendes, mesmo que te destrua. Os estoicos eram diretos. Nenhuma corrente é mais forte que aquela que colocas sobre o teu próprio nome, sobre a tua história, sobre aquilo que acreditas ser. Quando dizes "sou fraco", não estás a descrever um facto, estás a pronunciar um decreto. Quando dizes "sou ansioso", não explicas uma tendência, crias um destino. Quando dizes "sou viciado", não reconheces um problema, reforças um personagem do qual depois não sabes sair. A identidade mal dirigida é um dos venenos mais silenciosos que existem. O vício não precisa prender-te se conseguir convencer-te de que tu és ele. Por isso esta forma estoica é uma das mais poderosas: reescrever a tua identidade. Deixar de falar a partir da versão de ti que se rende, que foge, que se esconde, que se lamenta. E começar a falar a partir da versão de ti que está a despertar. A versão que escuta estas palavras. A versão que já não suporta justificar-se com um "eu sou assim". A versão que sabe mesmo sem saber como que pode ser diferente. Essa voz é a verdadeira. Essa voz é a que importa. Essa voz é a que o teu vício quer silenciar. Marco Aurélio escreveu que o homem pode sempre retirar-se para dentro de si mesmo. Não disse "quando fores forte". Não disse "quando estiveres pronto". Não disse "quando tiveres disciplina". Disse sempre, porque mesmo nos piores momentos, existe dentro de ti um espaço onde podes reconstruir-te, onde podes questionar a tua história, onde podes renunciar ao relato que herdaste, repetiste ou aceitaste sem perceber. Esse é o lugar onde reescreves a tua identidade. Pensa nisto. Quantas vezes defendeste um hábito que te destrói apenas porque acreditaste que faz parte da tua personalidade? Quantas vezes disseste "sou impulsivo", "sou indisciplinado", "sou alguém que se perde", "sou alguém que cai",
Sou alguém que não consegue. De onde vieram essas frases? Quem te disse isso primeiro? Por que motivo definiste quem és a partir dos teus momentos mais baixos e não dos teus esforços? Por que te agarras a uma definição que nunca examinaste? Há uma razão. O cérebro ama o familiar, mesmo quando dói, mesmo quando limita, mesmo quando destrói. Viver dentro de uma identidade pequena é fácil. Não exige coragem, não exige disciplina, não exige mudança, exige repetição. E repetiste tanto que agora parece verdade, mas não é. É hábito psicológico, é aprendizagem emocional, é programação antiga. Os estoicos sabiam que o caráter se constrói, não se herda, não surge sozinho. É forjado, é moldado, é lapidado. Epicteto avisava: a frase mais perigosa do mundo é "eu sou assim", porque não só limita o teu comportamento, limita a tua visão. E ninguém supera um vício enquanto tenta proteger a identidade que o sustenta. Não cais porque és fraco. Ficas fraco porque cais. Não falhas porque és indisciplinado. Ficas indisciplinado porque falhas. Não recuas porque és ansioso. Ficas ansioso porque recuas. Não recaíste porque és viciado. Recaíste. E isso reforçou o padrão. Mas nada disso és tu. São comportamentos, não identidades. São respostas aprendidas, não essências. São automatismos, não destino. E se foram aprendidos, podem ser desaprendidos. Imagina que cada frase que dizes sobre ti é uma martelada numa estátua. A maioria das pessoas esculpe a própria figura sem perceber. E esculpe uma sombra, uma figura curvada, pequena, envergonhada. E depois vive dentro dessa estátua mental como se fosse a única possível. Mas não é. Podes quebrá-la. Podes redesenhar-la. Podes erguer-te dos fragmentos e começar a moldar algo novo, mais firme, mais livre, mais teu. O que dizes sobre ti define o que fazes. Se dizes sou fraco, o corpo desiste antes de tentar. Se dizes não consigo controlar isto, a mente para de procurar alternativas. Se dizes já tentei muitas vezes, a vontade rende-se antes de começar. Mas quando dizes isso não me define, estou a mudar, não protejo o que me fere. Eu decido quem sou. Tudo muda. O corpo obedece à identidade. A mente obedece à identidade. Os hábitos obedecem à identidade. O vício quer te preso numa versão antiga de ti, porque enquanto acreditares que és aquela versão, nunca terás força para superá-lo. Mas quando mudas a identidade, o vício perde o chão. Não tens de lutar contra ele. Tens apenas de deixar de ser a pessoa que o necessita. Reescrever a tua identidade não é dizer sou perfeito. É dizer sou responsável. Não é dizer nunca mais cairei. É dizer sei quem sou, mesmo quando caio. Não é negar o passado, é recusar repeti-lo. Não é apagar a tua história, é usar cada capítulo para construir algo maior. A frase eu sou assim é o cadeado. A frase eu decido quem quero ser é a chave. E essa chave sempre foi tua. Ninguém te pode roubar ela. Nem o passado, nem os erros, nem a família, nem a recaída, nem a versão antiga de ti. A identidade é um ato diário de autoria. Os estoicos sabiam. Ninguém nasce forte. Torna-se forte quando deixa de proteger a narrativa que o enfraquece. Quando aceita a dor da transformação. Quando desafia as próprias crenças. Quando permite que o velho eu morra para que um novo possa nascer. E tu estás aqui porque já sentes isso a acontecer. Já não encaixas na versão antiga. Já não acreditas nas tuas desculpas. Já não queres repetir o ciclo. A pergunta agora é: estás disposto a reescrever quem és? Se sim, ouve isto. A identidade não muda com discursos. Muda com ações. Cada dia que ages diferente, reforças uma identidade nova. Cada vez que dizes não ao vício, reforças uma identidade nova. Cada pensamento que questionas, reforça uma identidade nova. Cada decisão consciente é uma linha reescrita na tua história. A identidade constrói-se com decisões, não com desejos. E estás a uma decisão de começar a tornar-te alguém que não precisa fugir, nem justificar-se, nem esconder-se atrás de hábitos que o destroem.
Tu não és o teu vício, não és a tua falha, não és a tua história antiga. És a tua escolha agora. E hoje, neste instante, tens a chance de escolher quem vai ser a partir daqui. Nona forma estoica. Usa o tempo como juiz. Há uma verdade que quase ninguém aceita, uma verdade que dói mais do que qualquer vício, queda ou recaída. Não é o prazer que destrói a tua vida. É o tempo que lhe ofereces. O tempo que entregas sem perceber. O tempo que perdes sem admitir. O tempo que nunca mais voltarás a ter. Porque cada vez que um vício te chama, ele não te rouba força. Ele rouba minutos. Rouba horas. Às vezes rouba anos inteiros disfarçados de só hoje. E o mais cruel é que não dói de imediato. O vício não te golpeia, corrói-te. Desgasta-te em silêncio. Esvazia-te gota a gota. O sofrimento chega quando quase já não resta nada. Os estoicos sabiam disso antes de existirem as distrações modernas. Sêneca foi feroz ao dizer: não é que tenhamos pouco tempo, é que o desperdiçamos com o que não merece. E se ele, há 2000 anos, já via a humanidade desperdiçar a vida, imagina o que diria hoje. Todos os dias entregas o teu bem mais precioso, o teu tempo, a algo que, se fores honesto, não te dá nada em troca, nem paz, nem crescimento, nem propósito, apenas a ilusão de um alívio momentâneo que, quando passa, te deixa pior do que estavas. Usar o tempo como juiz significa olhar para ti com franqueza e perguntar: quanto é que este vício me está realmente a custar? Não inculpa em matemática existencial. Quantas horas da tua vida poderias recuperar se deixasses de obedecer ao impulso? Quantas oportunidades perdeste preso a um comportamento que te prometia prazer, mas te roubava a direção? Quantas versões melhores de ti ficaram pelo caminho porque o teu tempo foi consumido por hábitos que não te honram? O vício não te destrói pelo que te dá, destrói-te pelo que te tira. E o que te tira é vida. Pensa num dia qualquer, num daqueles dias em que cedeste outra vez. 5 minutos, 10, 1 hora. Parece pouco, mas o tempo não se mede em minutos, mede-se no que poderias ter sido durante esses minutos. Poderias ter construído disciplina, poderias ter clareza, poderias ter avançado num propósito, poderias ter te aproximado da vida que dizes querer, mas o vício sem violência arrancou-te esse tempo. Com o teu consentimento, os estoicos tinham um conceito brutal: o tempo não é totalmente teu, é emprestado, e tudo o que fazes com ele é um pagamento. Cada ação é um gasto. Cada decisão é um investimento ou um desperdício. O vício é sempre um desperdício. Nunca devolve o que tira. Nunca te fortalece. Nunca te esclarece. Nunca te liberta. Enquanto cada minuto dedicado à virtude, ao esforço, ao foco, a consciência regressa multiplicado. Imagina a tua vida como uma balança invisível. Num lado, o tempo que entregas ao que te constrói. No outro, o tempo que entregas ao que te enfraquece. Mesmo que ninguém veja, tu sabes qual pesa mais. Sabes quanto tens oferecido a comportamentos que te esvaziam. Sabes que poderia ser mais, mas o teu tempo foi engolido por impulsos que nem te lembras com clareza. E aqui está outra verdade dura. O que ganhas com o vício esqueces em minutos. O que perdes, perdes para sempre. Sêneca revisava cada dia como um exame. Não para se castigar, mas para prestar contas ao único juiz que importa. O tempo. Onde o investiste? Onde o desperdiçaste? Onde foste dono de ti? Onde foste escravo? Nenhum vício sobrevive muito tempo sob este tipo de observação. Porque quando vês claramente quanto da tua existência está a ser devorada por uma conduta que nem te satisfaz, algo desperta, algo se indigna, algo se revolta. O tempo expõe o que o auto-engano tenta esconder. Um vício não é só um hábito. É um contrato silencioso no qual entregas o teu tempo, e o vício não te devolve nada. Tu ofereces horas da tua vida, pedaços da tua energia, fragmentos do teu futuro, e ele devolve-te uma migalha de alívio que desaparece em segundos. Que negócio é esse? Um negócio injusto, um negócio que só aceita se acreditares que o teu tempo vale pouco. E aqui está o ponto central. O vício só existe porque te convenceste de que o teu tempo não é valioso. Mas é
É o mais valioso que tens. É o único que nunca podes recuperar. É a medida real de quem és e do que podes ser. Imagina que cada dia te dá uma bolsa com 24 moedas. Não podes guardar para amanhã. Não podes pedir emprestado. Não podes recuperar as de ontem. Cada moeda é uma hora. A quem entregas essas horas? A tua versão forte ou a tua versão fraca? A pessoa que queres ser ou ao hábito que te destrói? Não precisas de um mentor para saber a resposta. Basta olhar a realidade. A tua vida é a soma de onde colocaste o teu tempo. Se não estás onde queres estar, não é falta de talento, é falta de direção. E direção é gestão do tempo. A pessoa disciplinada não é mais forte do que tu. Ela simplesmente trata as suas horas como ouro, porque o são, e os estoicos sabiam. Perder tempo é perder vida. Se queres libertar-te de um vício, não comeces por combater o vício. Começa por calcular o tempo que ele te rouba. Vê os números, olha a perda. Pergunta-te se estás disposto a continuar a entregar anos da tua existência a algo que nem te constrói. Esse exercício, sozinho, quebra correntes mais rápido do que qualquer motivação. Porque ninguém que valoriza o próprio tempo se entrega voluntariamente ao que o destrói. O tempo revela a verdade, revela o que realmente escolhes, revela a diferença entre querer e decidir, revela se estás a avançar ou a repetir. E aqui vem a parte mais dura e mais libertadora. Assim como o tempo te mostrou quanto perdeste, também te pode mostrar quanto ainda podes recuperar. Cada minuto em que decides não cair, cada minuto em que respiras antes de reagir, cada minuto que escolhes consciência em vez de impulso, é um minuto ganho. Um minuto que começa a reconstruir a tua vida. Um minuto que já não se perde no vazio, mas se transforma em força. A liberdade não é deixar um vício. A liberdade é recuperar o teu tempo. E podes começar agora. Não amanhã. Não quando estiveres pronto. Agora. Porque decidir a quem entregas as tuas horas sempre foi e sempre será decisão tua. 10ª forma estoica. Faz da disciplina uma companhia. Há uma ideia que quase ninguém compreende. Uma ideia capaz de transformar completamente a relação que tens com os teus vícios, com a tua mente e contigo mesmo. Uma ideia tão simples que muitos a ignoram, mas tão poderosa que já ergueu impérios interiores onde antes só havia caos. A disciplina não é um castigo, é uma companhia, uma presença, um aliado silencioso que caminha ao teu lado mesmo quando o mundo inteiro parece convidar-te a voltar ao que te destrói. A maioria foge da disciplina porque a confunde com rigidez, sofrimento ou renúncia. Mas os estoicos sabiam a verdade. A disciplina não existe para tirar-te vida, existe para dar-te forma. Quem cai repetidamente nos seus vícios acredita que o que falta é motivação. Acredita que o problema é falta de energia, de vontade, de clareza, mas a motivação é fumo, aparece e desaparece. A disciplina é pedra, permanece. Ela está aí, mesmo quando não sentes nada, mesmo quando estás cansado, mesmo quando a tua mente te empurra para o fácil. A disciplina é o lembrete silencioso de quem pode ser se deixares de te render aos teus impulsos. E aqui está uma verdade brutal. Um vício não desaparece porque deixas de desejá-lo. Um vício desaparece quando constróis algo mais forte do que ele. E esse algo é a disciplina. Quando entendes que a disciplina não é uma força que precisas perseguir, mas uma presença que precisas convidar, tudo muda. Porque a disciplina não te exige perfeição, exige constância. Não te exige sentir força, exige escolhê-la, mesmo quando parece ausente. Não te exige eliminar impulsos, exige dirigi-los. Imagina agora as tuas quedas. Aquelas vezes em que cedeste ao vício que conheces tão bem. Cada vez que caíste, não foi por falta de força, foi por falta de companhia. Estava sozinho diante da tua mente, sozinho diante do teu impulso, sozinho diante da mesma história antiga. Mas imagina que não estava sozinho naquele instante. Imagina uma presença firme atrás de ti, silenciosa, mas constante. Uma presença que não te julga, não te humilha, não te pressiona, simplesmente te sustenta. Lembra-te de quem és. Lembra-te do que queres.
Lembra-te de que és capaz de escolher diferente. Essa presença é a disciplina. Quando a transformas em companhia, ela deixa de ser peso e torna-se aliada. Os estoicos moldaram toda a sua vida em torno disso. Marco Aurélio levantava-se sabendo que a mente iria resistir e ainda assim dizia: preciso cumprir o meu dever. Fui feito para isso. Não falava com motivação, falava com disciplina, com companhia interior. Com essa força tranquila que permanece mesmo quando tudo parece difícil, a disciplina raramente é heróica. Às vezes é monótona, às vezes é pesada, às vezes é repetitiva, mas o que ela constrói é extraordinário. A vida muda por pequenas decisões repetidas, não por grandes decisões ocasionais. Essas decisões pequenas são conversas íntimas entre ti e a disciplina. Não abrir aquela aplicação, não procurar aquele escape, não repetir o padrão, não ceder ao impulso familiar. Cada pequeno não que dizes ao vício é um sim à disciplina. E cada sim torna-a mais tua, mais presente, mais fiel. Pensa agora nas vezes em que prometeste mudar. Quantas vezes disseste, é a última vez? Quantas vezes juraste que não ias voltar a cair? E voltaste? O problema não foi falta de força, foi falta de companhia. Um hábito não se quebra com força ocasional. Quebra-se com disciplina diária. A força dura 5 minutos. A disciplina sustenta-te a vida inteira. A disciplina torna-se companhia quando entendes que ela não está aqui para castigar-te, mas para proteger-te. De ti mesmo, dos teus impulsos, da tua ansiedade, das tuas desculpas. A disciplina é a versão de ti que sabe o que é melhor mesmo quando tu esqueces. É a voz sóbria que aparece quando o desejo te cega. É o lembrete de que 5 minutos de prazer não valem a tua vida inteira. É a mão firme que te levanta quando a culpa tenta afundar-te. Não nasceste para repetir vícios. Nasceste para superá-los. Mas a superação não vem da inspiração, vem da repetição. Repetição de atos que te fortalecem. Repetição de escolhas que te elevam. Repetição de decisões que te libertam. E essa repetição é disciplina. Quando ela se torna companhia, deixa de ser esforço e passa a ser identidade. Aqui está o segredo final. Um vício não se supera lutando contra ele, supera-se, tornando-te alguém que já não pertence a ele. E nada reforça essa nova identidade mais do que a disciplina. Ela caminha contigo mesmo quando cais. Não desaparece com o erro, intensifica-se. A culpa afunda-te. A disciplina resgata-te. A culpa castiga. A disciplina corrige. A culpa aprisiona. A disciplina liberta. Pensa quem seria se, durante 6 meses, a disciplina caminhasse contigo como uma sombra protetora. Quantos vícios ficariam para trás? Quanta clareza teria a tua mente? Quanta paz sentirias ao deitar-te? Quanta força terias ao olhar para o teu passado sem vergonha? A disciplina constrói silêncio interior, constrói ordem, constrói poder. E quando compreendes isto, percebes o significado profundo desta forma estoica. A disciplina não é algo que fazes, é alguém em quem te transformas. E quando te transformas em disciplina, nenhum vício consegue dominar-te. Nunca mais, porque deixas de pertencer ao lugar onde caías e começas a pertencer ao lugar onde te elevas. 10ª forma estoica. Substitua a culpa pela responsabilidade. Há um inimigo silencioso que destrói mais sonhos que o fracasso, mais disciplina que a tentação e mais força que o cansaço: a culpa. A culpa paralisa-te, afunda-te, prende-te num círculo fechado do qual não sabes sair. Ela repete o que fizeste, o que não fizeste, o que deverias ter feito, o que deverias ter evitado. Mantém-te olhando para trás, como se o passado ainda pudesse alcançar-te. E o pior, a culpa não quer que mudes, quer que sofras, quer que te castigues, quer que fiques exatamente onde estás. Esse é o veneno dela. A responsabilidade, por outro lado, é uma força completamente diferente. Não tem a voz amarga da culpa, não te afoga em remorso, não transforma os teus erros em correntes, não te condena a viver em penitência. A responsabilidade é silenciosa, mas poderosa. Ela olha-te nos olhos e diz: sim, falhaste, mas continua. Dintes Warabes. Essa frase simples é o motor da transformação.
A responsabilidade transforma cada queda em passo. A culpa transforma cada queda em sentença. E os estoicos sabiam: ninguém que vive preso à culpa consegue governar a si mesmo. Porque aqui vem uma verdade dura. A culpa não transforma, destrói. Não te faz melhor, faz-te menor. Não te corrige, humilha-te. Não te impulsiona, bloqueia-te. Se realmente queres libertar-te dos teus vícios, precisas parar de te punir por cada tropeço e começar a usar cada tropeço como instrução. A responsabilidade é o que converte um erro em lição, uma falha em mapa, uma queda em treino. A culpa diz: olha o que fizeste. A responsabilidade diz: olha o que podes fazer agora. Imagina isto com total clareza. Cometes um erro, cedes ao teu vício, repete-se o padrão que juraste abandonar. Nesse exato momento tens dois caminhos. O primeiro é o da culpa. És um desastre. Nunca vais mudar. Todo o teu esforço foi inútil. Já estragaste tudo. E quando acreditas nisso, o que fazes? Cedes outra vez. Porque quando te sentes indigno, quando acreditas que falhaste de forma irreversível, procuras consolo, exatamente no hábito que te destrói. A culpa faz-te cair, e depois empurra-te para cair de novo. É um ciclo infinito. Mas existe o segundo caminho, a responsabilidade. A responsabilidade não te abraça com ternura, não te dá desculpas doces. Ela olha-te com honestidade e diz: sim, caíste. Levanta-te. Continua. Essa frase muda tudo, porque a responsabilidade não te define pela queda, define-te pela capacidade de continuar. Ela devolve-te o controle. Recorda-te que cada momento é uma nova decisão, que não importa quantas vezes cais, importa quantas vezes escolhes levantar-te. Os estoicos repetiam: o sábio também erra, o sábio também tropeça, o sábio também é arrastado às vezes pelo impulso. A diferença? Ele não fica no chão, não se afoga na culpa, não se autoflagela, não transforma o erro em identidade. O sábio reconhece, respira e prossegue, porque entende algo crucial. Cada segundo é uma oportunidade para regressar à virtude. Não amanhã, não segunda-feira, não quando te sentires pronto. Agora, imagina-te a caminhar num trilho longo e íngreme. Escorregas, cais, feres as mãos, bates os joelhos. A culpa senta-se ao teu lado e diz: fica aqui, olha para ti. Vês como és inútil? Vês como a meta está longe? Mas a responsabilidade estende-te a mão e diz: a queda não importa. O caminho importa. E quando a aceitas, quando decides avançar 1 centímetro, mesmo com dor, mesmo cansado, mesmo com a mente a gritar, descobres que a liberdade não está em nunca cair, mas em nunca permanecer caído. A culpa olha para trás. A responsabilidade olha para a frente. A culpa aprisiona-te no erro. A responsabilidade liberta-te na ação. A culpa torna-te escravo do passado. A responsabilidade torna-te dono do futuro. E quando tentas superar um vício, esta diferença é tudo. A culpa empurra-te de volta ao padrão. A responsabilidade afasta-te dele. A culpa enfraquece-te emocionalmente. A responsabilidade fortalece-te desde dentro. Pensa nisto. Quantas vezes tiveste um dia perfeito de disciplina e um pequeno erro arruinou tudo porque acreditaste que já não valia a pena continuar? Esse pensamento, já falhei, tanto faz, é a essência da culpa. Mas se nesse exato instante escolhesses responsabilidade, tudo mudaria. A responsabilidade diria: falhaste uma vez, não falhes duas. Essa simples sabedoria salvaria dias, semanas, vidas inteiras. Os estoicos diziam: a virtude não se prova nos momentos fáceis, mas na resposta ao erro. A culpa responde com desordem. A responsabilidade responde com ação. A disciplina não pode conviver com culpa. A culpa corrói o caráter, mas a responsabilidade alimenta-o. É raiz, é estrutura, é fundação. Olha para os teus vícios com honestidade brutal. Quantas vezes caíste por culpa, não por desejo? Quantas vezes procuraste consolo no teu hábito nocivo porque te sentias indigno, fraco ou envergonhado? A culpa empurra-te para o vício. A responsabilidade afasta-te dele. A culpa afunda. A responsabilidade sustém.
A culpa quer que sofras. A responsabilidade quer que avances. Cada vez que falhares e falharás, porque és humano, repete: não me culpo. Assumo responsabilidade. Isto é espada, é muralha, é limite, é domínio próprio. É o gesto de um guerreiro que se recusa a ser prisioneiro do próprio erro. É o olhar sóbrio de um estoico que encara a queda sem vergonha, sem drama, sem desculpas. Apenas com clareza, ordem e caráter. A responsabilidade não exige perfeição. Exige honestidade. Exige constância. Não importa quantas vezes cais, importa que nunca entregues a tua alma à culpa. E aqui está a verdade final desta forma estoica. A verdadeira liberdade não é nunca errar. É não te destruíres quando erras. A verdadeira força não é nunca cair. É não permitir que a culpa roube a tua vontade de continuar. A responsabilidade é a ponte entre o erro e a transformação, e atravessá-la, todas as vezes que tropeçares, é o ato mais poderoso que podes fazer por ti. 12ª forma estoica. Faça do autocontrole o seu orgulho. Há uma verdade que poucos admitem porque aceitá-la destrói todas as desculpas que durante anos serviram de abrigo. Não existe maior orgulho do que dominar a si mesmo. Nenhuma vitória externa, nenhum êxito material, nenhum reconhecimento social se compara à sensação de olhar para a própria conduta e saber que agiste a partir da força, não do impulso. A maioria acredita que o orgulho nasce do que conquista, mas o orgulho verdadeiro, aquele que não desmorona quando o mundo muda, nasce do que contens, do que controlas, do que decides não fazer, mesmo quando desejas fazer. É o tipo de orgulho que surge quando te tornas teu próprio governante e deixas de ser teu próprio inimigo. Porque quem não se controla, ainda que tenha sucesso, vive em derrota. Pode ter dinheiro, mas não domínio. Pode ter relacionamentos, mas não liberdade emocional. Pode ter projetos, mas não direção interna. É como um navio magnífico, sem leme, impressionante por fora, trágico por dentro. Por isso os estoicos foram tão radicais ao afirmar: não domina mais quem domina os outros, mas sim quem domina a si mesmo. Esse domínio não precisa ser exibido, aplaudido ou anunciado, mas transforma a vida de forma tão profunda que só pode ser entendido pela experiência. Pensa nos teus vícios, nos teus impulsos, nos hábitos que mais se repetem. Cada um deles já te prometeu prazer, alívio, fuga, tranquilidade instantânea. Mas todos te roubaram algo precioso: o respeito por ti mesmo. Cada vez que cedeste depois de prometer que não o farias, perdeste força. Cada vez que justificaste o injustificável, enfraqueceste-te. Cada vez que escolheste o fácil, entregaste um pedaço do teu caráter. E essa renúncia silenciosa, repetida 100, 1000 vezes, é a razão pela qual sentes hoje que precisas reconstruir-te. Mas aqui está a mensagem capaz de mudar tudo. Tudo o que perdeste pela falta de autocontrole pode ser recuperado com autocontrole. Cada decisão disciplinada reconstrói respeito próprio. Cada impulso controlado reforça a tua identidade. Cada dia em que escolhes ser dono de ti e não escravo da tua mente, ergues mais um tijolo da fortaleza interior que estás a construir. E essa fortaleza não se vê de fora, mas sente-se de dentro, na forma como falas, como caminhas, como decides. O autocontrole muda a tua energia, porque muda a tua relação contigo mesmo. O vício diz: não consegues viver sem mim. A disciplina responde: eu nunca precisei de ti. O vício usa as tuas emoções contra ti. A disciplina usa a tua razão para te libertar. O vício dá prazer em troca da tua liberdade. A disciplina tira prazer momentâneo para dar-te uma vida que vale a pena. E quando percebes que essa escolha, vício ou disciplina, acontece todos os dias, entendes por que o autocontrole se torna o maior orgulho de um ser humano. Não há nada mais poderoso do que olhar-se ao espelho e saber que se pode confiar em si. Esse é o orgulho estoico. Não exibir o que conquistaste, mas sustentar quem és mesmo quando ninguém vê. Porque é a disciplina praticada em segredo que define a tua identidade. O autocontrole constrói-se em momentos minúsculos e invisíveis. Quando dizes não, quando paras, quando esperas, quando pensas. Não há aplausos para isso. Ninguém vê, ninguém celebra, mas tu vês, tu sabes.
Tu sentes, e esse sentimento, essa mistura de calma, clareza e força interior, é viciante no melhor sentido. Faz-te querer mais, faz-te querer ser mais. E então descobres uma verdade transformadora. Superar um vício não é renunciar a um prazer, é renunciar a uma versão fraca de ti mesmo. É deixar para trás o tu que cedia sem pensar, que se justificava sem questionar, que vivia sem governar-se. Cada dia de autocontrole faz essa versão antiga perder força. Ela não desaparece de repente, dissolve-se. Encolhe, torna-se irrelevante. Até que um dia acordas e percebes, já não reages como antes. Já não procuras o que procuravas. Já não precisas do que precisavas. E entendes que a disciplina não te tirou nada. Devolveu-te tudo. Mas a outra face desta verdade. O autocontrole não se sente glorioso no início. Sente-se desconfortável. Sente-se tenso. Sente-se como se uma parte tua estivesse a morrer. E está a morrer a parte que te machucava. A parte que escolhia fuga em vez de crescimento. A parte que confundia alívio com liberdade. A parte que achava mais fácil desistir do que resistir. Essa parte precisa morrer para que possas viver plenamente. E dói, mas é a dor de um osso que volta ao lugar. A dor de um músculo que se fortalece. Uma dor que constrói, não que destrói. E é por isso que o autocontrole se torna um orgulho. Porque ninguém vê o sacrifício que fazes quando te contens. Ninguém vê a força que exige dizer não, num mundo que diz sim a tudo. Ninguém vê a guerra interna que travas para agir pela razão, não pela emoção. Mas tu vês, tu sabes, tu sentes, e essa vitória silenciosa é a base de uma vida forte, estável e livre. Olha à tua volta, a maioria vive sem governar-se. Acordam por inércia, consomem por inércia, desejam por inércia. São governados por impulsos que nem reconhecem. Não sabem por que fazem. O que fazem, apenas repetem. Não por maldade, mas porque nunca se viram. Nunca praticaram domínio. Nunca conheceram o orgulho de dizer: hoje, eu decido. Mas tu estás a fazer. Tu estás neste caminho. Tu estás a escolher a batalha interna, que quase todos evitam. E esta 12ª forma existe para lembrar-te que vale a pena. Que disciplina não é castigo, é liberdade. Que autocontrole não é opressão, é clareza. Que dominar-te não te encolhe, expande-te. Porque quando podes governar a ti mesmo, podes governar qualquer coisa que a vida colocar diante de ti. Imagina a tua vida daqui a 1 ano se fizeres do autocontrole o teu orgulho. A tua mente mais silenciosa, o teu caráter mais firme, as tuas decisões mais claras, a tua relação contigo mais forte. E tudo isso nasce de um ato simples, repetido 1000 vezes. Escolher governar-te. Escolher não ser escravo do impulso. Escolher ser dono da própria direção. Os estoicos acreditavam que o maior dom humano não é inteligência, nem carisma, nem ambição. É a capacidade de governar-se. Sem essa capacidade, tudo desmorona. Com ela, tudo se ordena. Por isso, esta última forma não é uma técnica, nem um hábito, nem um conselho. É uma identidade. Uma afirmação silenciosa que te acompanhará todos os dias. O meu autocontrole é o meu orgulho. E quando essa frase se tornar verdade dentro de ti, já não precisarás de aplausos. Já não precisarás provar nada. Já não precisarás que ninguém te diga que estás no caminho certo. Porque tu sentirás. E esse fogo silencioso será a força que te sustentará até nos teus dias mais difíceis. Há um instante no caminho de qualquer pessoa que decide libertar-se dos seus vícios em que surge uma pergunta inevitável e quase brutal. Quem eu seria sem aquilo que me dominou durante tantos anos? É uma pergunta desconfortável, porque te obriga a imaginar uma versão de ti sem desculpas, sem fugas, sem anestesias, sem atalhos. Uma versão tão diferente que chega a dar medo. Porque ser livre não é fácil. Ser livre exige disciplina, uma disciplina que poucos sustentam. Exige clareza, uma clareza que poucos mantêm. Exige coragem, uma coragem que quase ninguém conhece. Mas se chegaste até aqui, é porque algo dentro de ti já despertou. Algo se cansou de ser escravo do mesmo padrão. Algo finalmente quer olhar para a frente sem carregar as correntes do passado. Antes de encerrarmos este episódio,
quero que entendas algo que quase ninguém te disse. A luta que estás vivendo não é contra o vício. É contra a versão de ti que acredita não poder viver sem ele. O inimigo verdadeiro não é o impulso. Não é o hábito. Não é a tentação que volta quando te sentes fraco ou cansado. O inimigo é a narrativa que repetiste durante anos. Eu sou assim. Eu não consigo mudar. Eu sempre caio. Eu não tenho força. Isto é maior do que eu. Essa narrativa é a tua prisão. E hoje, depois de atravessar estas 12 formas estoicas, tens de decidir se vais continuar a alimentá-la ou se, finalmente, vais desmontá-la. Porque aqui vai uma verdade que só os valentes aceitam. Libertar-se de um vício não é deixar algo, é deixar alguém. É deixar o tu que não sabia controlar-se. O tu que buscava a saída fácil. O tu que se rendia em silêncio. O tu que preferia anestesiar a ferida em vez de curá-la. Esse tu foi necessário um dia. Protegeu-te quando não sabias como te proteger. Deu-te alívio quando não tinhas ferramentas. Sustentou-te quando estavas partido, mas agora já não o precisas. E reconhecer isso dói porque despedir-se de uma parte de si mesmo sempre dói. Mas também liberta. É um renascimento. É talvez o ato mais profundo de crescimento interior. Respira. Olha tudo o que fizeste hoje. Isto não foi um episódio qualquer. Foi um treino mental. Uma confrontação honesta. Um espelho que muita gente evita. Atravessaste ideias que doem. Verdades que despertam. Reflexões que te dispem com uma clareza impossível de alcançar vivendo no automático. Não subestimes o que acabaste de fazer. Não subestimes a força de te questionares. Não subestimes o valor de dizer: este vício já não manda em mim. Essa frase é uma declaração de guerra interna. Uma guerra que não se vence num dia, mas que se vence em cada decisão. Agora preciso falar contigo com máxima clareza. Não esperes que o mundo aplauda tua mudança. O mundo está habituado a ver pessoas desistirem. Pessoas dominadas pelos impulsos. Pessoas que procuram desculpas em vez de disciplina. Quando começares a agir diferente, quando contiveres um impulso, quando escolheres o controle, muita gente não vai entender. Alguns até se vão sentir desconfortáveis com a tua força, porque ela vai lembrar-lhes a própria fraqueza. Não importa. Não precisas da permissão de ninguém para te tornares quem estás destinado a ser. A vida sempre recompensa quem escolhe o controle em vez da comodidade. Escuta bem isto. Não és fraco por ter um vício. És forte porque estás a enfrentá-lo. Não és menos por ter caído 100 vezes. És mais porque te estás a levantar 100 vezes e uma. Não és o teu passado. Não és os teus hábitos. Não és os teus impulsos. És as tuas decisões. E uma única decisão consciente repetida com disciplina derruba anos de padrões. Esse é o poder do ser humano. Esse é o poder do caráter. Esse é o poder que estás a recuperar. Lembra-te sempre. A liberdade não chega quando já não tens impulsos. Chega quando deixas de obedecer a eles. A disciplina não chega quando a mente se acalma. Chega quando o teu comportamento decide mesmo em meio ao ruído. O respeito próprio não aparece quando tudo muda. Aparece quando mudas tu. Esse é o caminho estoico. Esse é o caminho que estás a seguir. Esse é o caminho que poucos escolhem, mas que transforma qualquer pessoa que o percorre. E agora que chegamos ao final, quero falar contigo sem metáforas. A tua luta vale. O teu esforço vale. A tua disciplina vale. Não importa quantas vezes falhaste. Importa o que decides fazer depois de ouvir isto. Importa que deis um passo, que escolhas uma ação pequena mas firme, que decidas que amanhã não será igual a ontem. E se fores levar apenas uma frase deste episódio, que seja esta: o que alimentas cresce, o que deixas de alimentar morre. Deixa morrer o vício. Alimenta o teu caráter. Deixa morrer a culpa. Alimenta a responsabilidade. Deixa morrer a identidade fraca. Alimenta a identidade forte. Tudo o que desejas, clareza, domínio, paz, respeito próprio, está do outro lado de uma decisão repetida 1000 vezes. Escolher-te. Escolher-te no impulso. Escolher-te na tentação. Escolher-te no cansaço. Escolher-te quando ninguém vê. Escolher-te quando custa. Escolher-te quando dói.
Essa repetição silenciosa é ela que te liberta. Sua voz é essencial aqui mais do que você imagina. Cada reflexão que você compartilha fortalece e eleva esta comunidade, porque este não é um espaço qualquer. É um círculo de mentes que escolhem viver com consciência, com disciplina e com caráter. Cada um de vocês deixa uma marca, e a reflexão que receber mais apoio será fixada como estandarte deste lugar, não como enfeite, mas como um lembrete do tipo de guerreiro que decide pensar, sentir e agir com clareza estoica. Porque esta é uma comunidade que não foge da dor, atravessa a dor com coragem. Uma comunidade que não busca consolo barato, busca sabedoria. Uma comunidade que não se quebra diante da adversidade, transforma-a em força. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já está mudando. Algo despertou. Algo está pedindo mais. Por isso, antes de sair, vá até a descrição. Lá você encontrará os caminhos que preparamos para que continue fortalecendo a sua mente. Eles não estão ali por acaso. Cada um foi criado para ajudar você a aprofundar, a se fortalecer por dentro e a voltar sempre que precisar para esse lugar onde nada e ninguém consegue tirar a sua paz. Assinar o canal não é um favor ao podcast. É um ato de respeito por si mesmo. É decidir que você não quer voltar a viver no piloto automático. É comprometer-se a pensar de outro modo, a sentir com mais ordem, a viver com mais intenção. Porque toda segunda, quarta e sexta, publicamos reflexões feitas para acompanhar você quando a vida pesa, quando a mente agita, quando você precisa de uma palavra que lembre quem você é. Não nos seguir é correr o risco de perder exatamente a lição de que você pode precisar no seu momento mais difícil. E se você escolher ir um passo além, se decidir tornar-se membro, entenda algo com total clareza. Você não está doando, você está sustentando uma missão. É graças a você que essa chama não se apaga. É graças a você que podemos continuar expandindo o estoicismo como refúgio para milhões de pessoas que hoje lutam para não desistir. Seu apoio mantém este podcast vivo, forte e em crescimento. Você não é um espectador, é parte do pilar que sustenta esta comunidade. Nos vemos no próximo encontro do Estoicismo para Vencedores, onde continuaremos explorando as riquezas da sabedoria estoica aplicada à vida cotidiana. Enquanto isso, aproveite as sessões recomendadas que você encontrará na descrição para continuar o seu caminho. E até que nos encontremos novamente, não esqueça disto: você é o dono da sua percepção, o guardião da sua paz e o guerreiro da sua própria batalha. Esse é o legado do estoicismo. Essa é a arte de tornar-se invencível.